Fala, time! Como vocês estão, rapaziada? Tá todo mundo feliz, né? Todo mundo alegre. Eu peguei minha faixinha aqui de campeão da Libertadores porque a gente ainda é o último campeão, né? E a gente tá na final. Já pensou isso aqui? Muda? É, rapaziada, é essa a empolgação e é isso que a gente tem que pensar. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a confusão com o Felipe Melo, essa treta toda aí que estão falando. É, o couro tá comendo. E a gente tem também a choradeira do gol. Será que querem anular o jogo ainda? Ê, Deivinho, vou te falar, hein? Ainda bem que você é um, mas você vale por dois. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, viu? Começar aqui já falando do Felipe Melo. É o seguinte, depois da partida de ontem, começou uma confusão ali durante... Depois terminou, né? Aí o pessoal, aquela coisa depois da comemoração, depois daquele rolo todo. E aí... Passou um tempo, tal, uma confusão, ficou aquele me tira daqui, não me toca, aquela coisa linda que vocês entendem. Aí depois disso daí, o André Galvão, que é jornalista, repórter do SBT, que estava acompanhando a transmissão, gente boa, ele cobre bem o Palmeiras, tá? Antes de tudo, principalmente porque eu sempre achei ele um bom jornalista, né? Eu até imagino que ele seja palmeirense, viu? Isso daí é outra história. Então... Aí, o que aconteceu? O André Galvão, ele publicou no seu Instagram falando que por pouco que não houve uma confusão do Felipe Melo com o Cuca. Agora vamos rebobinar a fita mais ainda? Lá para 2017, lembra? Felipe Melo, tal, afastado do Palmeiras e na época o Cuca tinha acabado de voltar pro Palmeiras e o Palmeiras acabou afastando o Felipe Melo, ele acabou colocando um áudio, falou que tinha um Internacional, tinha um Flamengo atrás dele, tinha um monte de time, e o Felipe Melo ele ficou treinando separadamente, né? E nessa época, quem escolheu isso, de afastá-lo, né, foi o Matos, foi o Gagliotti, e depois disso daí, passou um tempo, o Felipe Melo ficou acho que um mês treinando separado, e ele colocava aquelas publicações nos stories dele, né? Mais um dia de trabalho, não sei o quê. E a gente ficou sempre o pé atrás, né? Porque a gente não sabia da verdadeira história. E essa história eu lembro que na época envolveu até o Web Rádio Verdão, que os caras tinham publicado lá coisas do Felipe Melo, coisas do Cuca, né? Eu lembro assim por cima, não lembro exatamente o que eles publicaram, mas eu lembro que o Felipe Melo até bloqueou os caras. O negócio foi, a confusão foi grande. Aí o que aconteceu? O Felipe Melo retornou ao trabalho, porque o Palmeiras teria que pagar aí mais de 30 milhões de reais para ele e não faz sentido, né? Você assina um contrato com o cara, tudo isso, e o Felipe Melo eu nunca achei tão maluco assim, sabe? Pô, chegou no clube, tá aí há pouco tempo e já deu confusão, sabe? É muito estranha essa história. Aí o que aconteceu? Entenderam que o Felipe Melo tinha que voltar a trabalhar. Felipe Melo voltou pro elenco, voltou a treinar com a rapaziada e pouco tempo depois o Cuca saiu, né? Mas a maior treta disso tudo, nessa época, foi por causa da nossa eliminação ali contra o Cruzeiro, que o Felipe Melo ele falou dentro de campo, com esse cara a gente não vai ganhar nada. Basicamente foi isso. Aí, pá, beleza, passou-se o tempo, o Cuca caiu, né, Felipe Melo continuou e tal. Então, o que muita gente percebe, né, que fala, que quando olha assim, que existe ainda uma rusga do Felipe Melo com o Cuca. Beleza, o André Galvão publicou isso daí falando do Felipe Melo. E o Felipe Melo respondeu bem grosseiramente, né? Falando o seguinte: não foi nada disso. Fui controlar um início de confusão. Em momento algum tive qualquer confusão ou briga com o Cuca. Você, como comunicador, aí ele colocou, tá? Pro André Galvão, você, como comunicador, deveria ter essa responsabilidade com a informação. Irresponsável. Felipe Melo não tem conversa, não. E o André Galvão respondeu: Felipe, você pode alegar o que quiser, a imagem não pegou, então a sua palavra vale mais do que a minha. Mas jamais seria irresponsável. Quem me conhece sabe muito bem, e aí no clube tem bastante gente. Você sabe, você fez um grande trabalho hoje e eu também. Estaremos juntos em Montevidéu. Cara, é o seguinte, eu acho o André Galvão um ótimo jornalista, que nem eu expus aqui. Eu acho que o Felipe Melo também não faria isso. Durante o dia, os programas esportivos que abordaram essa informação, eles estavam falando, o Felipe Melo está desmentindo para não ter uma possível punição.
tá? Eu acho que não é isso. Eu acho que é assim, é a visão do Felipe Melo, é a visão do André Galvão, entendeu? E assim, o juiz ele pode colocar em súmula uma confusão, pode colocar em súmula alguma coisa. Isso daí é fato, tá? E pode prejudicar o jogador lá na frente. E o Felipe Melo hoje é titular do Palmeiras, a gente sabe. Eu imagino que ele nem joga a final por questão de velocidade, time do Flamengo, tudo isso. Mas hoje ele é titular. Ele terminou o jogo como titular e capitão, cara. Só isso, mais nada, né? Então aqui a gente tem dois papos. A gente tem o André Galvão falando que houve um início de confusão, né? Que os caras quase saíram no tapa, meu Deus do céu. E o Felipe Melo falando, cara, não teve nada a ver isso. E chamando ele de responsável. E o André Galvão respondeu, cara. Eu vou até dar uma curtida aqui também no dos caras, que é bom acompanhar essa tretinha. Então o André Galvão, ele respondeu. E pela resposta do André Galvão, sei, tá estranho. Eu não tô falando que ele tá mentindo, eu tô falando que pode alguém ter dito, o Cuca lá e o Felipe Melo, puta, quase saíram, entendeu? Eu acho que pode ter rolado isso. Isso daí eu acredito que possa ter rolado mesmo. Agora, a gente nunca saberá, só quem tava ali dentro do Mineirão vai poder falar sobre isso, né? Rapaziada, dando continuidade aqui nas nossas notícias, não esquece de fortalecer com like, a inscrição, o sininho. Muito obrigado pela presença de todos, estamos juntos sempre. E é aquilo que eu sempre falo para vocês, se alguém está desempregado, precisando de uma grana, se você está precisando aí fazer uma renda extra, aqui embaixo tem o Fórmula Negócio Online, onde você consegue fazer uma boa grana com isso. Beleza? Eu utilizo esse método, é muito bom, cara, e você consegue aí ter uma grana a mais ou fazer virar uma renda com rendimentos de mais de R$ 4.000. Primeiro comentário fixado, tamo junto, família, valeu mesmo. Agora a gente vai falar sobre cara, eu falo, quando não é fácil, quer dizer, quando é fácil é estranho. Ontem não foi fácil e também tá sendo estranho. O gol do Dudu, a gente tem a felicidade de ter o Daverson dentro de campo, né? Dentro não, fora de campo, mas no time. Na hora que o Verón, ele pegou a bola e tava carregando pela lateral, o Daverson ele já foi andando naquela ansiedade de sair o gol e acabou saindo o gol do Dudu e do Verón, né, que deu a classificação pro Palmeiras. E o Daverson, cara, assim, o pessoal tá exagerando. O pessoal tá falando que o Daverson tava quase dentro da área. Mentira, ele não tava quase dentro da área, tá? Ele tava ali bem longe da área. Ele andou uns 4, 5 metros da linha da lateral. Começa por aí. Aí todo mundo começou a colocar regra aí, porque o pessoal adora cagar uma regra, né? Meu Deus do céu. Começaram a falar de regra, falar que isso daí não pode, está escrito, tá na regra. O jogador invadiu o campo, o jogador que está de fora, o jogador pode ser expulso, o jogador que está no banco de reserva, jogador que não invadiu, tem que anular. Não. Não é isso, rapaziada. O pessoal tá batendo numa tecla onde o jogador que participa do lance, que influencia no lance do gol, que está fora de campo, então aí sim ele pode existir a anulação. O jogador tem que ter uma participação, gente. O resumo da ópera é esse. E o Daverson nem longe... Puta, cara. Quer dizer, nem longe disso mesmo. Tá? Foi muito mais além, ele estava muito longe do lance e o pessoal comentando. Aí que acontece, né? A galera que torce contra, a galera que gosta de falar mal do time, a galera isso, aquilo, levanta essa bola e coloca em pauta. Só que, cara, algumas coisas tem que ficar, sabe? Eu fico puto da vida. Algumas coisas os caras têm que entender, cara. Tem que entender, o jogador, quando eu falo pra vocês, o jogador é burro, o jogador ele é um asno, ele é, cara. Ele é, porque isso que o Daverson fez, dependendo se fosse outro cara, poderia até aí prejudicar o Palmeiras. Já pensou anular aquele gol? O Daverson não pousava em São Paulo, cara, pode ter certeza. Então agora à noite, a Globo, o site da Globo, o GE, né, o Globo Esporte, ele divulgou os áudios da conversa sobre o gol. E o pessoal comentou sobre o Daverson, só que, pô, tá longe. Então, dá só um cartão pra ele. Sugeriu o juiz a dar um cartão pro Daverson. Eu não me recordo agora se deram, mas sugeriu que o juiz, ele desse esse cartão pro Daverson. É isso. Ficou nesse negócio, tá? Então... é o seguinte, não tem esse papo de anular, não tem esse papo disso, daquilo, de inventar, sabe? O Daverson, ele fez errado, ele teve a invasão dele, que tá claro ali, mas ele não participou do lance, né, rapaziada? Vamos falar a verdade? Vamos parar disso, né? Firmeza, rapaziada? Pessoal, fortalece com o seu like, a inscrição, o sininho, tudo isso daí me ajuda demais aqui, ó.
Campeão 2020, ó, e eu quero a nova. Quero correr pra nova, quero correr. Ó, e se alguém aí souber esquema de ir pro Uruguai, Montevidéu, de camelo, andando, de joelho, qualquer coisa, me chama aqui, manda um e-mail, cartanarede@gmail.com pra gente ver isso daí como faz, beleza? Porque tá todo mundo, as passagens tá 9K, velho, você é louco, quem vai pagar isso? É mais fácil eu pegar meu carro e já sair daqui agora, né? E chego lá. Fiquem com Deus, um grande abraço. Avante palestra, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência e por ser esse ótimo torcedor. Falou! Se inscreve.